Alô, alô, galera do Papo Reto com o Ricardo Rigueto. Estamos aqui hoje, primeiramente, com muita gratidão no coração, porque sem o cara lá em cima a gente não faz nada. Então é gratidão, gratidão sempre. Queremos aqui agradecer por estar aqui mais em um programa do Papo Reto com o Ricardo Rigueto. Sigam as nossas redes sociais lá no Instagram, sigam as redes sociais no YouTube, para concorrer a brindes, para a gente poder continuar ajudando. Nosso objetivo aqui, galera, não é financeiro. Nosso objetivo aqui é fazer o que a gente tem feito ao longo dos meses. Ajudar com cadeira de roda, cesta básica e, enfim, o que pintar para a gente aqui, a gente mata nos peitos e vamos ajudar. Não estou falando isso querendo me exaltar, não. Estou falando isso que o nosso canal é para ajudar. Todos os grandes colaboradores que tiveram aqui, Pedro Riso, olha o projeto do cara, Camões, tantas feras, filho do Zico. E falar em filho do Zico, galera, eu quero prestar aqui uma homenagem ao Galo. Galo, no dia 3 de março, fez 73 anos. Uma fera, um ícone, um símbolo, uma referência. Não é uma referência minha, não. É uma referência mundial. Por tudo que esse cara fez, conquistou, produziu e ainda faz. Né? Então, falei com o Thiago, liguei pro Thiago. Um abraço, Thiago Coimbra. Obrigado pelo teu carinho aí, tá, irmão? Então, assim, liguei para o Thiago, mas o Zico estava fora do Brasil, não consegui falar com ele diretamente, mas fica a nossa homenagem aqui do Papo Reto a esse ícone do futebol mundial. Obrigado, Zico, por tudo que você fez no futebol, por tudo que você faz de oportunidade lá no CFZ com o Thiago. E tá em homenagem aqui ao Zicão. Eu tive a oportunidade de estar com ele lá num programa, foi Garoto Propaganda Nossa. E Deus te abençoe e continue te abençoando sempre, Zico. Essa é a homenagem do Papo Reto aos teus 73 anos, desejando que você tenha mais 75, 80 anos de vida aí com muita vitalidade, saúde e sabedoria principalmente, e humildade aí. Obrigado por tudo. E vamos lá, galera, porque o que importa aqui é o seguinte, hoje eu estou com uma grande fera aqui, vai ter muito conteúdo para a gente poder aqui conversar, aquele papo gostoso, e aí a gente tem uma história de um cara que eu admiro muito. Professor de educação física, empreendedor, o cara teve uma história de vida, tem uma história de vida como ser humano, pai, escritor, comandante da Marinha. Nós vamos falar sobre várias coisas. Eu estou falando aqui de um cara chamado Marcos Vinícius Lúcio. Cara, ele tem uma história muito bonita, porque ele sai lá do subúrbio do Rio de Janeiro e consegue, né, passar por várias dificuldades, por várias adversidades, e chegou onde chegou, ainda vai muito longe, ainda tem estrada aí pela frente. Marcos Vinícius Lúcio, obrigado aí por você estar conosco aqui nesse papo reto aqui com o Ricardo Rigueto. Então, assim, professor de educação física, empreendedor, formação acadêmica, educação física, técnico em turismo, pós e ciências naval, administrador em logística, comunicação social, livros publicados, entrou na Marinha do Brasil em 1994, foi para a reserva, mãe, Dona Celeste, e a avó querida, Dona Zélia, que ambas estejam lá com o seu Fábio e Dona Célia também. Obrigado por você estar aqui, meu amigo. Queria que você apresentasse aos nossos ouvintes aqui. Queria que você falasse um pouquinho da tua história inicial aí. Obrigado, Rigueto, pela oportunidade, pelo convite. Agradeço também aí a apresentação, gentis palavras a meu respeito. Acho que até um pouco exageradas na minha opinião. Eu sou uma pessoa como outra qualquer que traçou um caminho de acordo com o que a vida colocou à frente, com as coisas que foram acontecendo, com a criação, como você já citou aí, da minha mãe Celeste, da minha avó Zelita, e passando aí por diversas fases para chegar aqui e ter essa felicidade, essa oportunidade de estar com você. Muito obrigado honra pelo convite. Primeira pergunta, o que te fez estudar educação física? Você é um cara de esporte, sempre jogou voleibol muito bem, tivemos algumas oportunidades de bater as bolinhas juntas, lá em Ramos, no Sesc, Tia Vara. E assim, o que te levou a fazer educação física? Você não fez biologia, não fez comunicação social? Qual foi o teu sentimento você fazer educação física? Bom, Ricardo, é interessante essa pergunta. Eu, desde muito novo, eu frequentei os clubes na minha localidade, que eu morava em Ramos, e depois eu fui morar em Olaria, mas muito próximo. Então, a tua infância foi subúrbio do Rio? Zona da Leopoldina, eu morei em Ramos e depois me mudei para Olaria.
Mas ali ficava, então assim, muito próximo do Sesc de Ramos, o Social Ramos Clube e o Olaria Atlético Clube. Então, eu acabei tendo uma formação poliesportiva num programa social do Sesc, onde nós tínhamos atividades esportivas de segunda a domingo, várias modalidades. Futebol, vôlei, handebol, basquete, natação, judô, capoeira, ginástica olímpica. Nós tínhamos a oportunidade de experimentar várias dessas modalidades. Então, além disso, numa situação familiar, eu não tive pai presente em casa. E quem se tornou referência para mim, naquela fase que eu pratiquei o esporte, que eu fui me desenvolvendo e crescendo, foram os professores de educação física que eu tinha. Alguém que você se lembre que merece um abraço? Com certeza. Eu tenho professores e professoras, assim, do coração, que são amigos até hoje. Professor Carlos Laranja, professor Paulinho, que era o Batatinha do Sesc, Paulo Fernandes, a professora Fátima, que é uma querida que eu amo e tenho amizade até hoje, vai aos meus aniversários, eu vou aos eventos dela, e a professora Carmen também, do Sesc de Ramos. Além disso, os professores do colégio, o professor Silvério, e outros treinadores de clube de modalidade. Então, essa ligação com o esporte, essa visão que eu tinha, né, dos professores de educação física, da influência deles num ambiente como um clube, que era o Sesc, aquilo ali, de uma certa forma, foi forjando, assim, pô, quero ser isso aí, né? Quero ser igual esse cara aí, né? Todo mundo gosta dele. Professores eram referência, né? Pô, referência. Professores eram referência. E ele ainda, de vez em quando, davam um serviço no Sesc de Ramos de supervisor do fim de semana. Aí eles não estavam com uniforme de educação física, uma roupinha social, um crachá, e cheios de moral, né? Faz isso, faz aquilo. Não, isso aí pode, isso aí não pode. Eu, caramba, quero ser quando eu crescer, eu quero ser isso aí. Era uma referência. Era uma referência. E acabou que ainda um professor deles, aí o Paulinho Fernandes, me preparou para o vestibular na época, que era unificado pela Sesgran Rio. A gente, quando se candidatava à educação física, tinha que fazer a prova de habilidade específica. Sim. Ele me preparou no Sesc de Ramos, treinou comigo tudo que eu tinha que fazer. E depois da aprovação e formado, quase formado, ainda me arrumou um estágio na escola que ele trabalhava. Você fez prova Sesgran Rio, não foi estudar em faculdade particular, não? Não. Eu sou oriundo do Colégio Pedro II, de São Cristóvão. Também foi concursado. Também concursado. O ensino fundamental no colégio. Presta atenção, hein? Presta atenção. O ensino fundamental de 1ª a 8ª série foi feito no Instituto Helves, um colégio em Ramos, que recentemente fechou, mas está para sempre no coração. Fiz prova para o Colégio Pedro II, o ensino médio, o antigo 2º grau, em São Cristóvão, e depois fiz a prova Sesgran Rio e fui aprovado para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu cursei Educação Física. Ali foram 4 anos de Educação Física. Na verdade, lá 3 anos, porque era período integral. Integral, né? Tira uma curiosidade aqui. Naquela época, hoje tudo é bullying, mas naquela época tinha aquela papo de ser bicho mesmo? Conta uma história aí. Conta uma passagem engraçada aí. Rapaz, lembra de uma aí? Você foi bicho. Todo mundo é bicho. O primeiro período, todo mundo é bicho. E aí, o que tu passou de perrengue lá? Quando você começa na universidade, obviamente, os veteranos, no primeiro dia ali, na primeira semana, aparecem para fazer aquela recepção, aquele acolhimento que a gente não vai chamar mais de trote, mas na expressão antiga eram trotes animados, alegres, sem violência, sem exagero, né? Então, assim, o pessoal fazia um monte de brincadeira, botava para dançar. Não, mas tinha uma que eu soube, que era a galera o seguinte, pegava os bichos de madrugada, ia pro banheiro tomar banho e tinha uma parada chamada cubol. É verdade. Procede? É verdade. Botava o sabonete ali, o malandro... Dois. O sabonete era a bola e eles, como você falou aí o termo, né, cubol, jogavam ali nus, empurrando o sabonete até fazer o gol, chegar o sabonete lá do lado. E a galera ali rindo. A galera toda ao redor. Mas tem um detalhe importante nisso aí. A galera de educação física não pagava esse trote. Não permitia. Os caras casca grossa, veterano, lutador, cara bom de briga, cara brabo, não deixavam que pegassem calouros de educação física para fazer isso. E eu vi testemunha, eu tenho um amigo, Mauro Segadilha, professor, eu conto essa história para todo mundo. Ele era campeão brasileiro, sei lá de quê, pan-americano, sul-americano, de luta livre, pequenininho. E num dia pegaram um calouro de educação física lá e levaram. Aí essa notícia chegou para ele. Aí ele, o quê? Foi lá, comprou balão. Foi lá, arrastou uma galera de educação física, chegou lá no meio da turba, meteu moral, tirou ele de lá e falou que se alguém aí for homem para
Me encarar? Para me encarar e fazer. Pode vir que eu tô pronto. Se for em quantidade, vem um por vez. E aí Disposição, tira- hein? Disposição. Então, assim, realmente esse trote ele era um pouco. Mais pesado, Não, né? hoje daria. Daria Processo, bullying, daria problema. prisão, era realmente humilhante. A tua experiência ali, os 3 anos na rural, você sai do subúrbio do Rio de Janeiro, estuda no Pedro II, mostra que já era fora da curva, inteligente, estudioso, oriundo de família bem humilde, não estudou em colégios particulares caros. Aí você foi para rural. Como é que foi a tua experiência aí, longe de casa? Aí, como é que foi a tua experiência na rural ali? Fala um pouquinho dessa experiência aí para tua vida. Foi um baque, né? Eu fui muito novo, eu tinha 1 ano à frente da maioria das pessoas da turma, porque eu passei para o 2º semestre. Se eu tivesse passado para o 1º semestre, eu tinha entrado na universidade com 16 anos. Nossa, muito novo. Aí eu fiz 17 anos em abril e comecei a estudar em agosto. E assim, foi um baque você sair do Rio de Janeiro para um lugar chamado Seropédica. Na época, Muito não tinha tempo. internet, não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha nada. Minha outra mãe, geografia. minha mãe não sabia nada, minha avó, uma pessoa muito simples, também não conhecia nada. E catar informações sem ter hoje um celular na mão com o Google era muito difícil. Telefone, aquele fixo, Não, né? telefone é fixo. A universidade quase não tinha telefone Nossa. fixo. Tinha orelhões. Tu ficava de segunda a sexta? De segunda a sexta-feira. E aí minha mãe conseguiu a doação de um amigo, me deu um saco com 500 fichas telefônicas. 500? 500 fichas telefônicas. Era um sacão tremendo para quando tivesse alguma aflição, alguma preocupação, ligar para casa. Depois de um tempo, minha mãe conseguiu descobrir um telefone fixo que tinha num alojamento que não era o meu. Ligava para lá e falava, eu tô querendo falar com o Marcos Vinícius Lúcio, da Educação Física. 500 alunos lá. Aí o pessoal começava a espalhar notícia, aí chegavam, achavam assim, né? Aí eu corria lá. Não tinha isso aqui, era rádio, Aqui? era comunicação verbal e era aquela fofoca. Ela às vezes ficava esperando assim 20 minutos até me acharem E haja e eu ficha. ir lá ficar perto do telefone para ela ligar de novo. Mas foi uma experiência muito Foi uma importante, experiência né? muito legal. No primeiro semestre, eu não encontrei vaga no alojamento que fica dentro da universidade. E aí eu fui morar no quilômetro 49, 2 quilômetros depois da universidade, com um amigo que eu conheci na fila da matrícula. Nossa. Não, na fila da matrícula a gente falou assim, e aí, tem alojamento? Não, você tem? Tem. Não, eu não tenho. Vamos alugar uma coisa? Vamos. Aí trocamos telefone para nos falarmos meses depois para tentar. Dos 4 que combinaram, só um ficou. E nós, Você e um. eu e mais um. E aí, o que a gente fez? Você começa a aprender o esquema. Nós encontramos com 2 caras do 2º período, que também estavam querendo, tinham vaga. Vem cá, vocês querem pegar uma casa com a gente aqui? Tal. Aí combinamos, aí ficou um quarto com 2 caras do 2º período E o quarto? Eu com meu amigo de turma. E ali se virando, para pagar aluguel, comida. Aí sobrevivendo. aí eu dependia da grana da mamãe e da vovó. Sim. pra Era sacrifício, né? É. Agora, fez muitas amizades ali dentro, né? Fez amizades. Não, Ricardo, mas deixa eu contar uma história. Me desculpe te Claro, interromper. claro, por favor, manda aí, você manda. Teve um período da faculdade, às vezes eu tinha que ir para a universidade e minha mãe falava para mim assim, filhinho, eu não tenho dinheiro para te mandar para a universidade. Ixi. Aí eu chegava, vó, aí ela, pô, não tem. Aí eu falava assim, caramba... Vou vender ficha telefônica. Não, como é que eu vou fazer? Eu preciso ir, eu tenho aula importante amanhã, segunda-feira. Aí, segura aí que eu vou batalhar uma grana amanhã, de repente terça-feira você vai. Aqui nada. Porque durante a semana você tinha que comer, passagem. Bandejão. Né? Bandejão pago, era pago? Era pago. Um valor baixo. Sim. Aí o que eu fazia? Aí, rapaz, eu tinha um amigo, Ciro Monteiro Neto, gratidão. Ligava pra ele, cara, me dá uma carona, me leva aí. Aí explicava a situação pra ele. Aí ele, cara, tô passando aí tal hora, eu vou... Aí domingo à tarde com ele, sem um tostão. Duro, sem um tostão. Aí eu comia umas coisas que ele levava, que a mãe dele preparava pra ele dividia comigo lá. E eu passava a semana sem dinheiro. Nossa. Aí eu falo, fulano, paga meu bandejão aí, que eu vou anotar aqui. Aí eu anotava no caderninho, paga meu almoço aí, paga não sei o quê. E aí as coisas que os meus amigos de quarto levavam, eu ia comendo junto ao longo da semana. Nossa senhora, cara, vou te falar, isso é tão valoroso, tão grandioso. E você hoje vê, por exemplo, teus filhos,
com uma outra realidade, você sabe a dificuldade que você passou para chegar como você chegou, aí você se formou. Primeiro emprego, como é que foi? Quando eu estava para me formar, morando no Meier, tinha uma academia que era muito bem falada ali no Meier, Shape Club. Shape Club. Shape Club, né? Onde nós nos conhecemos. Pois é, aí eu fui lá conhecer. Entrei. Já estava formado? Estava para me formar. Não, estava formado, mas eu ia participar de um encontro nacional de estudantes, que ia ser em Recife. Aí eu fui conversar, conheci lá um dos proprietários, Henrique Mafra. Henrique Mafra. E aí eu conversei com ele, pô, sou o Lu e tal, expliquei, estou formado, mas... Aí ele falou assim, pô, cara, eu tô precisando de alguém sim na musculação. Quando é que você pode começar? Segunda-feira? Não, eu tenho um encontro nacional. Eu vou voltar dia 8 de agosto. Aí ele, então tá bom, isso é uma sexta-feira. No dia 11... Se apresenta. Se apresenta aqui, eu vou esperar você. Não vou mais anunciar essa vaga. Gostei de você. Gostei da tua sinceridade. Tu entrar aqui e ter a coragem de pedir uma vaga. Aí foi, aí comecei na Academia Shape Club no Meier, que era muito badalada. Muito top, cheia. era top da Zona Norte. Na top, época, anos 80, tô falando de 1988. Sim. E aí comecei a trabalhar ali com musculação. Eu tinha sido monitor de musculação na faculdade. Monitor é o aluno que faz prova interna lá e vira auxiliar do professor titular da cadeira para dar aula para outras turmas. Dava aula de que lá na Aurora? De musculação, Musculação sobre também? musculação. Uhum. A gente fazia uma prova. Como se fosse um estágio, então. Exatamente. E, além das aulas, controlar, ser o responsável pela sala de musculação que os alunos frequentam dentro da universidade. Aí eu já saí com alguma experiência em musculação. Aí cheguei lá, o Henrique me deu essa oportunidade e eu comecei. Esse foi meu primeiro emprego. Aí dali é história. Aí ali você conheceu professora Tércia. Não. Não? Foi ali não? Não, foi ali não. Tércia? Casado, com 2 filhos? Não, a minha esposa, né, Tércia. Quantos anos de casado? Beijo, amor. Te amo. Quantos anos? 30 anos de casado. Aí, Tércia, temos história lá em Cabo Frio, hein? Vocês dois aí, mas vamos que vamos. A Tércia é uma companheira dos tempos da faculdade. Da faculdade? Ela fez rural? Ela era alguns períodos abaixo, depois de mim, e não tivemos nada no tempo de universidade, não, só amizade. E anos depois de formado, eu a encontrei na passarela do Meier. Ah, tá. Eu achei que você estivesse conhecendo na academia, que já se conheceu na rural. Não, começou a nossa amizade começou na Universidade Rural. E depois eu encontrei na passarela, ela morava no Engenho Novo. Sim. E também... Aí rolou aquela chavecada? Ainda levou um tempo. Ela tinha um outro relacionamento. Sim. Não foi assim de imediato, essas coisas de filme. Nada é por acaso, né, meu? Nada é por acaso, né? Aí, mas depois de um tempo, aí a gente acabou começando a namorar. Eu fui no teu casamento, bonito pra caramba. 1995. E aí, 2 filhos, 2 garotos? Nós temos 2 meninos, o Vinícius, de 28, vai fazer 28 anos agora em abril, e o Leonardo, que vai fazer 25, são 2 filhos. O Vinícius mora lá fora. O Vinícius, aproveitando uma experiência que a Marinha me deu uma oportunidade de servir no exterior por 3 anos. Nós fomos morar na Bélgica de 2016 a 2019 e acabou ficando lá, porque nós demos muita sorte. Quando nós chegamos à Bélgica, eu estava com os 2 filhos, com 3 anos de diferença, em conclusão de ciclos. O mais novo estava concluindo o ensino fundamental, ia começar o ensino médio, e o mais velho estava aprovado para a universidade, aqui no Rio de Janeiro, da UERJ. Então, um ia começar o ensino médio e o outro a universidade. Quando nós fomos para lá, nós conseguimos encaixar. Dá só o break aqui, que nós vamos voltar nisso, eu quero voltar a fita para chegar aí. Tá bom. Você, na educação física, você começou a estagiar, não ganhava dinheiro como ganha hoje a educação física, era uma outra realidade, estagiando, o mercado era outro. Você precisou fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, algumas coisas, ser empreendedor. E aí eu me lembro que você começou a vender short. Como é que é essa história do short aí, do Sainz? Eu quero que você fale que as pessoas que vão nos ver, estão ouvindo, isso aqui é uma referência. Cara, não adianta você ficar correndo atrás do rabo. Tem que fazer o diferente. Se você quer ter resultados, tem que fazer o diferente. Segue o exemplo desse cara aqui. Ele vai contar a história, como ele virou empreendedor de short. Queria saber você relembrar essa história aí. Eu comprei muito short seu. Cara, a minha avó,
era costureira. Dona Zelita. Dona Zelita era costureira de mão cheia. Minha avó era uma costureira incrível. Lá nos anos 80, ela pegava essas roupas de Company, Pier, Ala Moana, fazia igualzinho, até melhor. E aí quem comprava com ela trazia etiquetinha, ela pregava etiquetinha, fazia blusas flaneladas. Então sempre foi uma tremenda de uma costureira. E aí, trabalhando em academia, eu buscava a moda daquela época. A gente tinha aqueles shorts de tactel que, né, que não precisava passar, secava rápido. E aí eu comprei um short numa loja e cheguei em casa com aquilo. Ela tinha essa mania. Tudo que a gente comprava de roupa, ela ia olhar para ver como é que era a costura, o modelo. Aí ela falou assim, filho, quanto você pagou nesse short? Aí eu falei o preço, que eu não me lembro aqui agora. Aí ela falou assim, nossa, com esse dinheiro aí eu faço 3 desses. O short ela faria 3? Com o preço que eu paguei um short. Aí eu falei assim, sério, vó? Isso é sério? Ela, faço 3 desses. Se você deixar eu desmontar isso aí para fazer o molde. Aí eu tomo short. Aí deu dinheiro para ela. Ela foi comprar o tecido. Aí ela comprou tudo. Aí daqui a pouco, dias depois, tô lá. Quando eu chego no meu quarto, tem 3 shorts lá em cima da cama. Opa! Pô, eu falei, caramba. Aí ela gostou. Igualzinho. Igualzinho, só não tinha etiqueta. A etiqueta, aham. Porque, né? Da marca que fosse. Aí eu falei, você fez isso com aquele dinheiro? E ainda sobrou. Ainda sobrou um dinheirinho. Que isso? Aí eu falei assim, vó, se eu te der dinheiro de 3, você faz 6? Aí ela, talvez até mais. Aí eu, fechado. Toma, deixa, não precisa me entregar. Segura o molde e vamos embora. Aí eu, pá. Aí, Ricardo, aí E ela ganhava um dinheirinho também, né? Claro. Não. Pô, não, tu cobrava? Não, claro que não. Pô, eu vendia, comecei a fazer. Eu me lembro, tu ia com mochilões de short. Não, mas você já tá no estágio mais avançado. No início eu ia com poucos shorts, assim, vendia às vezes numa manhã. Chegava com 6, 10 shorts lá, vendia numa manhã. Aí, pá, já fazia o dinheiro, né? Sim. Não tinha Pix, não tinha nada, era dinheiro. Rosa, não tinha... colorido, Aí nós começamos, pô, vamos fazer mais. E toda venda que eu fazia, eu dava um dinheirinho pra ela, da comissão dela, né? Sim. Aqui, vó, vai comprar um laquê pra botar nos cabelinhos brancos. Isso. Vai comprar um pentezinho novo, uma escova. Aí ela ficava feliz. Era aposentada, ganhava uma merrequinha. Ficava feliz da vida, né? Depois de um tempo, ela mesma começava, vamos fazer mais, que ela queria dinheiro. Chegou a fabricar quantos shorts tu chegou a vender assim? Olha, um short, um short, eu fez 3. Chegou a fazer uma produção de quantos shorts? Mais de 500 no mês. Mais de 500? Mais de 500 no mês. Com o dinheiro do short, eu comprei moto. Microempreendedor. Eu comprei carro. Lembro da moto. Lembro da moto. Eu viajei. Tudo com aquele dinheiro. E a sobra do pano dos shorts que eu fazia, aí eu fui profissionalizando. Sim. Como é que corta mais pano? Aí comprei uma máquina de cortar tecido. Comprei uma mesa... Opa, desculpa. Eu comprei uma mesa grande para fazer o corte dos tecidos, abrir os tecidos. Porque no início era artesanal. E era ela fazendo isso sozinha? Aí eu riscava, aí eu aprendi a cortar. Mas depois de um tempo, eu já busquei quem cortasse. Aí eu busquei um amigo que tinha confecção. Cara, tu vai cortar tua roupa quando? Deixa eu botar minha junta aí, eu ajudo a pagar o cortador. Aí eu levava as folhas de tecido. Isso, irmão. Levava lá pro Engenho Novo, onde um amigo meu tinha confecção. Ele fazia as dele, depois o cortador que eu estava pagando também, cortava a minha. Aí comecei a procurar facção. Quem costura tal, aí, o que tá faltando? Uma etiqueta. Vamos bolar um nome, porque as pessoas reclamavam. Como é que saiu esse nome? Cara, assim, é uma história engraçada, né? O meu compadre, amigo, irmão, sócio, Schuller, meu amigo da Universidade Rural, pois aí do alojamento, ele nos tempos de faculdade, aquele jeitão dele assim, ele de Lúcio, ele me chamava de Lucines, né? Jogando vôlei, a gente tinha uma referência da seleção americana. Aí ele queria falar meu nome como se eu fosse um daqueles caras da seleção americana. Aí eu dava uma bolacha na bola, ele, Lucines. Boa, Lucines. Aí ele passou a me chamar de Sainz. Toda vez que a gente jogava vôlei, vamos sair jogando com Schulines, Lucines. Aí eu falei assim, rapaz, Sainz. O pessoal gosta dessas coisas assim, né? Americanizada, em inglês, em outra língua. Aí eu vou botar essa parada aí. Aí eu criei o nome, Sainz, CYNES. Aí começamos aí, fazia o short. Aí encontrei um cara que fazia silk, screen. Começamos pintando ali na perna do short.
Aí depois fomos aprimorando, etiqueta emborrachada, etiqueta Lembro. de pano. Pô, E aí, top. aí fomos crescendo, fazendo short bom, short bonito. Chegou a fazer 500, Mais de 500 mais de shorts 500 shorts. num Parabéns. mês. Porque também Então botei ponto de você venda. fazia educação física, trabalhava ganhando seu dinheiro com educação física, empreendedor de short. E aí você sentiu que naquele momento, educação física, profissão linda, maravilhosa. Eu cheguei a fazer educação física, jogamos vôlei, fiz lá na Castelo, não terminei, fiz uma grandes amizades. Mas você queria virar a chave da tua vida para mudar a tua vida, melhorar a tua vida. Você pensava como pensa grande. Você começou a pensar em Forças Armadas. Marinha, Exército Aeronáutico ou só Marinha? O que te fez Não, levar para a Marinha? olha, Como é que foi isso? Eu tenho um amigo que é de educação física, também oficial superior da Marinha, quando ele não era comandante Aires, deu essa a você. Estávamos na universidade rural, num encontro, e ele era aluno do fundão. E um dia lá na piscina, relaxado, aí ele falou assim: pô, fiz uma prova maneira aí para educação física, para Marinha. Eu era ainda aluno. Eu não estava formado. Ele já estava no último período, eu acho. Aí eu falei assim: é mesmo? Prova para Marinha? Como assim, para educação física? Ele: rapaz, faz a prova, portador de nível superior, faz a prova específica da tua área. Aí, e se você passar, acontece o quê? Aí ele falou assim: aí você vai ser oficial da Marinha. Você vai trabalhar lá, vai. Eu falei: caramba, que legal. E como é que é isso? Aí ele: é assim. Aí me explicou. Repito, não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada disso. Como é que o cara vai buscar informação? Conversando com alguém que conhecesse da Marinha. Ou ir lá na própria Ou unidade. ir lá na Marinha pedir informação. E aí eu fiquei acompanhando. Os Fiquei editais, sabendo jornal. que a Marinha anualmente, eventualmente, abria algumas vagas para portadores de nível superior para um quadro chamado Quadro Complementar de Oficiais. Sim. Várias áreas. E aí tudo bem. Quem é que fazia essas grandes divulgações na época? Um jornal chamado Folha Dirigida. Sim, Né? jornal de concurso. Sim, Folha de concurso. Aí, rapaz, segui trabalhando. Eu trabalhava na Academia Shape Club, eu trabalhava na ACM Ilha, eu trabalhava no Colégio Santa Mônica, eu fazia estágio no Futebol do América. Vendendo short. Eu vendia short. Cara, eu ficava em 4, 5 lugares trabalhando de 6h30 da manhã até 9 horas da noite. E aquilo realmente estava No teu radar já. E aí um dia eu passo numa banca e eu vejo lá, né? Folha dirigida, assim, Marinha abre vagas para portadores de nível superior. Opa! Aí aquele papo lá do Aires, aí eu cheguei assim, perto do jornal, aí levantei assim a folha lá e vi lá o número de vagas, né? Quantas vagas? No primeiro, 6 vagas. 6 vagas. 6 vagas para educação física. Mas pro estado do Rio ou pro Brasil Não, inteiro? pro Brasil. Brasil? 6 vagas. 6 vagas? Calma. 3 vagas para o Corpo de Fuzileiros Navais e 3 vagas para o Corpo da Armada. Aí eu falei assim: vou fazer essa prova. Caceta. Aí estudei lá. Quando veio resultado, classificado. Estudou muito, né? Estudei bem. Classificado, aí você tem as etapas subsequentes: exame médico, entrevista, teste físico. Aí fui avançando. Você estava na crista da onda. Tava ali, fui avançando. Quando chegou lá o resultado final, reprovado. Reprovado? Reprovado. Fiquei de primeiro reserva. Fiquei em 4º lugar para o Corpo de Fuzileiros Navais. Putz. Aí, quantas vagas tinham? 3? 3. Uhum. Fiquei em 4º lugar, primeiro reserva. Ninguém desistiu, vida seguiu. No ano seguinte, pintou de novo a prova, aí eu fui fazer. Mas nessa época, a minha mãe estava desempregada e eu estava trabalhando pra caramba para ajudar a minha avó a segurar as despesas e tal. Não estudei muito bem. Isso eu estou falando de concurso de 1989. Não passei nem na primeira fase, não consegui classificação. Aí o presidente da época, Fernando Collor de Mello, fechou o concurso público. Fechou? Trancou. Fechou. Em 1990, não teve. Só foi reabrir em 1993 o concurso. Aí. Você já formado, já. Trabalhando, eu estava bem, era coordenador de 2 academias, estava tal. Mas já estava casado? Não, estava não. Mas aquilo ali ainda não era o que eu queria para mim. E esse concurso ficou tipo assim, um espinho na garganta, né? Falei, a gente ainda vai se encontrar. E aí
93, estudei pra caramba, estudei muito. Era uma vaga. Uma vaga. É. Brasil inteiro. Para educação uma física. vaga. É. Normalmente, esses concursos de nível superior das Forças Armadas não são muitas vagas. Algumas áreas têm um pouco mais de vagas que outras, mas geralmente o número de vagas é baixo. E aí, rapaz, repito, não tinha internet, não tinha nada. Aí eu falei assim, ó... Livro. Estudar direto. Casa. Chegava pra minha avó, falei, vó, eu não atendo o telefone. Eu sempre falo minha avó, porque minha mãe estava fora trabalhando, né? Sim. A minha avó que era minha parceira de casa ali. Ó, não atendo o telefone, atende recado aí. Fim de semana eu ia pra praia. Aí eu já namorando a minha atual esposa Tércia, eu ficava embaixo da barraca lendo, ela lá jogando frescobol com os amigos. Ia lá na água, não, eu não vou agora não, e foi tudo. E aí, em 93, eu tive a felicidade de fazer um ótimo concurso, pontuar bem e ser aprovado. Passei todas as etapas. No início de 94, eu soube o resultado que eu estava aprovado. Tá. Aí você entra como aluno. Entra como guarda-marinha. Guarda-marinha. No curso de formação de oficiais. No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, na Ilha das Enxadas, no CIAW, Centro de Instrução Almirante Vandenkock, que é uma ilhazinha branca. Sim. Quando a pessoa passa na ponte Rio-Niterói, olha ali, ela fica ali. Já vi ali. É ali. E ali você ficou quanto tempo ali? Um ano, né? O curso vai de março a novembro. Sai como oficial. Sai como segundo tenente. Segundo tenente. E ali você desenvolveu o quê? Como é que foi o desenvolvimento do trabalho? Aí, a partir da nomeação como oficial... Você trabalhou com educação física lá dentro? Levou um tempinho para trabalhar com educação física, porque muitas vezes nesses concursos a gente vai atender aos interesses da Marinha. E pode ser que num determinado momento ela esteja precisando de oficiais numa determinada atividade, numa determinada tarefa, e pode ser que às vezes... Hoje em dia isso é menos comum. Hoje em dia, os portadores de nível superior, eles estão sendo, sim, direcionados para a área. Mas lá no meu tempo, em 1994, eu saí do CAW, ainda tive que fazer um curso de infantaria para segundos tenentes, onde eles juntam onde eles juntavam o pessoal que vinha do CAW, quando juntava com o pessoal de escola naval e quando junta o pessoal do quadro auxiliar de oficiais, que são as praças, que fazem prova interna, sargentos e tal, e ascendem a oficiais. Aí junta todo mundo num curso. Beleza, mas a gente quer saber o seguinte aqui, que é o importante. Você entrou para a Marinha e você foi trabalhar com educação física e você organizou os jogos militares, não teve uma fase dessa? Como é que foi isso? Eu queria que tu falasse sobre essa experiência. É um salto grande aí. Depois de muito tempo atuando em diferentes atividades, eu consegui finalmente, em 2009, ser chamado para servir no CEFAM, o Centro de Educação Física. Lá na Avenida Brasil. Almirante Adalberto Nunes, que também é a sede da Comissão de Desportos da Marinha. Fui trabalhar lá. E nós estávamos ali, no meio daquele cometa esportivo que bateu no Rio de Janeiro, com os Jogos Pan-Americanos 2007, e nós íamos ter os Jogos Mundiais Militares aqui no Rio em 2011. Jogos Mundiais Militares. Nossa. Organizados pelo Conselho Internacional do Esporte Militar, o CISM. Cara, que maneiro. Aqui é onde eu servi na Bélgica. Sim. Depois eu fui para lá. Uhum. Mas de 2009 até 2013, eu fiquei ali no CEFAM, trabalhando. E nesse tempo nós tivemos a oportunidade de ser uma das sedes de duas modalidades esportivas da competição, dos Jogos Mundiais. Que foram quais? Pentátulo naval e taekwondo. Essas duas modalidades, elas foram organizadas dentro do CEFAM. As outras modalidades foram distribuídas. Qual era a tua função, né, nesse processo? Bom, eu fui encarregado de duas áreas funcionais, que uma era cerimonial e protocolo esportivo, que era depois das competições, cuidar da entrega de medalhas, da premiação, receber as autoridades, hasteamento de bandeiras, todo o protocolo, como a gente vê aí nas competições esportivas de uma maneira geral. Acima de você tinha o quê? Um almirante? Que você vários, né? O comandante do CEFAM e presidente da Comissão de Desporto da Marinha é um contra-almirante fuzileiro naval. Sim. Então, assim... Mas na época eu era subordinado ao vice-presidente da Comissão de Desporto da Marinha. E a outra função que eu tive era a assessoria de comunicação. Eu era responsável por essas duas áreas funcionais, o protocolo e comunicação, que era receber a imprensa, acolher, colocar, posicionar para cobrir as modalidades, emitir releases, emitir notas, tirar dúvidas. E aí nós fomos tocando. Foi muito trabalho. Foi muito daí que te fez fazer comunicação social? Exatamente. Chegamos no cerne do... Chegamos no cerne. Como eu trabalhei com assessoria de comunicação social e o CEFAM
muito humildemente, ganhou o título de melhor assessoria, eleito pela própria imprensa, pelo que nós fizemos lá. Que legal, cara. O Centro de Comunicação Social da Marinha, que é o nosso órgão estratégico, localizado em Brasília, eles me ofereceram, pediram autorização ao almirante para me indicar para um curso de 1 ano de especialização em comunicação social, que seria realizado no Exército Brasileiro, no CEP, Centro de Estudos Pessoal Forte do Duque de Caxias, que é ali no Leme. Aquele forte lá no canto. O curso é ali dentro. Então, eles pediram a autorização como reconhecimento, e eles achavam que eu, se tivesse essa qualificação, como eu ainda tinha um tempo de carreira pela frente, poderia agregar bastante valor. E aí o almirante autorizou. Legal, bacana. Te deu mais essa graduação. Eu quero abrir um parênteses aqui e vamos voltar nesse papo da Marinha, que eu quero falar lá da viagem. Porque eu tô vendo aqui, Lúcio, você também fala como empreendedorismo, educação física. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros publicados, né? Queria que você, antes de falar disso aqui, sobre livros e educação, te fazer a pergunta, porque para mim é a base da educação num país que tem que desenvolver a sua cultura, o que você se tornou. Eu tenho certeza que é atrelada à educação. Fica uma pergunta aqui que eu queria que você respondesse, que nós vamos entrar num outro assunto também. O tempo é curto. A corrupção e a falta de educação no nosso país são os maiores cânceres, ou você tem uma outra visão? Que você já viajou o mundo inteiro, em muitos lugares. A falta de educação atrelada à corrupção são os maiores cânceres no Brasil, ou você tem outra visão sobre isso? Pergunta delicada, hein, meu amigo? Eu acho o seguinte, nós, em algum ponto aí, não sei exatamente definir qual, nós perdemos um pouco o conceito de coletividade, de urbanidade. Quando a gente fala assim, a falta de educação, isso é questionável, até com números, porque a gente vê pessoas que receberam educação, que tem grau de escolaridade alto, fazendo coisas que a gente simplesmente taxa como falta de educação, mas não é. Então, assim, é óbvio, né, que um país que recebe uma educação de qualidade, na base, universalizada, para todas as classes socioeconômico-culturais, ela tem condições de se desenvolver. Mas não é só isso, né? Existem outras coisas que, na minha opinião particular, faltam, que são bons exemplos, conceito de coletividade, pensar no espaço público. A gente pensa no espaço público como um espaço de ninguém, quando deveria ser um espaço que tinha que ser melhor cuidado porque é de todos. A gente não se preocupa com detalhe. Eu gosto de falar em exemplos. Japão, quem cuida do lixo é os próprios moradores. A gente cansa de ver, hoje com a internet, a gente cansa de ser quase que humilhado. Coisas que eles fazem de forma simples, que não tem lixeira na rua e não tem lixo no chão. Pessoa por aí, vai. E você vê... E não é só isso. É lixo, é desrespeito às regras, é desrespeito às normas, aos hábitos de convivência. Em todos os lugares, nas ruas, nos condomínios, nos estabelecimentos. As coisas básicas, né? As coisas básicas. E particularmente na nossa cidade do Rio de Janeiro hoje, sinal de trânsito não vale mais para nada. Calçada, passarela... todo mundo reclama de tudo, mas se precisar dar uma volta de 300 metros no carro, prefere fazer uma contramão de 20 metros. Subir uma calçada. Subir uma calçada, botar o carro todo na calçada, não pensar na calçada nivelada. Mas quer ter direitos. Mas quer ter direito. E vai para as redes sociais também reclamar. Verdade. Então, assim, é muita coisa complexa. A nossa classe política deixa muito a desejar. Muita coisa. Nós estamos num momento muito desanimador, que a gente... somos o tempo todo, estamos o tempo todo recebendo notícias que cada uma nos choca mais do que a anterior. Verdade. A gente não sabe onde é que é o fundo do poço. E a gente vai fingindo viver na cidade maravilhosa, porque tem o Cristo Redentor, porque tem o Pão de Açúcar, o carioca é maravilhoso. Mas a realidade é outra. Ninguém quer botar o pé no chão porque tem medo de violência, de assalto, e falta de condições, dificuldade. De brigar contra uma coisa chamada sistema. O sistema é sujo. Mas pulando essa parte aqui, Lúcio, eu queria agora que você entrasse na etapa dos seus livros.
Como é que foi a iniciativa, a origem, a gênese? Você virá um escritor de livros, os livros são publicados para que público? E eu queria deixar um convite já aqui aberto. Nós temos uma escola, que nós temos a parceria do Estado, onde temos uma diretora fantástica. Emociona. Te convidar para ir lá dar uma palestra com a gente. Convite aceito. Data, hora e uniforme que eu tenho que me apresentar lá. Quero que fale sobre os seus livros. Posso pegar o livro para mostrar Pode, aqui? por favor. Olha, a história do livro é o seguinte. Meu filho mais velho estava estudando uma lição de casa que tratava de ver as horas, olhar o reloginho e botar lá e tal. E aí ele, pai, me ajuda aqui. Aí eu fui lá e ajudei ele, expliquei. Né, ele criança ainda. Criança, 8 anos. O ponteiro pequeno é o das horas, o grande é o dos minutos. E esse pequenininho aqui é o dos segundos. Tal. Expliquei o conceito para ele. Ele fez lá o deverzinho dele. E eu falei assim, vamos comprar um livro sobre isso, que aí você vai consultando. Aí eu fui lá na livraria, não encontrei nada que falasse o que eu tinha falado para ele, da forma da cabecinha dele. Didaticamente, para ele poder entender. Tinha um livro lá, muito brinquedinho, mexer nos brinquedos, mas não explicava. Aí eu, quer saber? Voltei para casa, entrei no computador, tudo que eu falei para ele, escrevi, botei em negrito, sublinhado as partes especiais e tal. Ó, toma aqui, é isso aqui. O bizu é esse aí, ó. Vai lendo aí. Aí ele disse que a professora um dia na escola chegou, passou, viu aquilo assim e falou assim, Vinícius, o que é isso aí? Meu pai que escreveu para mim aqui o negócio das horas. Deixa eu ver isso aqui. Aí a professora pegou, olhou. Aí num dia depois, ou alguns dias depois na escola, eu participava de um conselho de pais lá. Ela falou assim, Lúcio, pô, gostei daquele negócio que você escreveu pro Vinícius das horas. Eu posso copiar e usar com a turma? Eu falei, pô, professora. Deve. Deve. Atendeu? Pode fazer. Aí, outros dias depois, ela, Lúcio, pô, deu super certo. Isso, que legal. Ela falou, pô, tu devia escrever um livro. Te deu esse incentivo. Eu falei, escrever um livro? Eu? 40 anos de idade já, sei lá quantos eu tinha, né? Mas eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né? Aí já tinha Google, aí eu fui, como escrever um livro e publicar um livro? Aí veio lá, né? Avaliação de originais, fazer contato com tal, pá. Primeiro eu vou escrever o texto. Aí escrevi, levei para apreciação de uma oficial editora? Da Marinha, amiga, que era pedagoga. Pô, aí legal. ela fez umas observações, troca a palavra assim por outra. Pá. Aí dei para 3 pais que eu achava que eram criteriosos na escolha de livros para filhos. Aí, pô, Lúcio, gostei bastante e tal. Vamos procurar o livro. Aí fui lá para a livraria, que eu não tinha achado o livro para meu filho. Saí pegando o livro lá infantil e copiando o endereço de editora, né? O e-mail de editora. Aí disparei. Olha, eu tenho um projeto assim sobre isso, ensinando a criançada a ver as horas. Aí, rapaz, eu mandei para mais de 50 editoras. Né? Aí ninguém me respondeu por um tempão. E, de repente, quando eu estou lá no trabalho, chega um e-mail de uma editora de São Paulo, Cortez Editora. A quem também tenho muita gratidão por essa oportunidade, falando que tinha gostado do meu projeto e que se eu estaria interessado em publicar com eles. Foi o primeiro livro. Só que eu nem acreditei, né? Demorou um tempão para aparecer uma resposta. Achei que fosse brincadeira de alguém, mas não. Aí passaram um telefone, eu liguei para lá, falei lá com o editor. É lógico que eu me dei uma valorizada, né? Sim. Olha, eu tô com várias propostas. Eu tô avaliando. Nenhuma, dizendo. Brefou bonito. Qual é a proposta de vocês? Aí ele apresentou lá. Aí é claro que eu aceitei, né? Aí eu lancei esse livro, o Já Sei Ver as Horas. Primeiro livro. Cortez Editora. Né? E aí começou essa coisa de entrar nesse mundo literário. Aí você participou da Bienal. Na primeira vez foi convidado? A editora me convidou. Legal, bacana. Para participar lá, num momento da semana, um momento de autógrafo. Cara, aí que legal. Liguei para dezenas de amigos, claro. amigos chegam junto, sim. compram, pede e tal. Aí, caramba, esse cara é bom, esse cara tem contato pra caramba. Aí uma história engraçada. Nesse dia da Bienal, quando acabou a atividade, nós fomos tomar um café a convite do dono da editora, senhor José Xavier Cortez. Editora aqui no Rio? Em São Paulo. Mas ele estava na Bienal aqui do Rio, ele sempre vinha.
Ele não está mais entre nós. Foi um grande amigo, um grande influenciador. Não conhecia ele, assim, à distância, mas um baixinho nordestino, super elétrico, animado, dançarino de forró, cara, pedra 90. Aí todos os autores, assim, sentados, que tinham participado daquele dia, tomando um café com ele lá, aí ele lança lá na ponta da mesa, eu era o primeiro, bicho, né? O o calor, lá na ponta da mesa, assim, aí ele fala assim, alguém tem um projeto novo aí? Aí eu... Aqui ninguém falou nada. Aí eu aqui assim, né? Na pontinha da mesa, ele lá na cabeceira. Você tem um projeto? Qual é o teu projeto? Eu tinha um projeto de lançar o livro que falasse das crianças sobre o hino nacional. Que bacana. Ensinar as palavras difíceis, o que significa. E tinha um projeto também para falar sobre a Marinha do Brasil para as crianças. O mar, a riqueza do mar, fantástico. A Amazônia Azul. Sim, fantástico. O Almirante Tamandaré, nosso patrono. Sim. Tinha essa ideia. Aí eu falei assim, eu tenho um projeto sobre o hino nacional. Aí ele, Aí eu falei assim, pô, devo ou não devo falar da Marinha, né? Já estava na Marinha. Já estava na Marinha. Uhum. Aí eu falei assim, e um livro sobre a Marinha? Você meio com vergonha assim, né? Aí ele, quê? Livro sobre a Marinha? Aí eu falei, putz, falei besteira. Vamos ver o que vai dar. Vem aqui, que eu quero saber disso. Aí eu levantei assim da ponta da mesa, fui lá. Que história é essa de livro sobre a Marinha? Aí eu... Não, Rapaz, eu fui da Marinha. Rapaz. Eu amo a Marinha. Cara... Quero conhecer esse projeto. Aí ele virou pro editor, assim, que estava aqui do outro lado da mesa, ao lado dele, e falou assim, Amir Piedade. Amir, escuta, quero fazer esse projeto. Ele escutou, gostei, quero fazer esse projeto. Vamos avançar. Vamos avançar. Eu queria lançar o livro do hino nacional. Aí, rapaz, saiu, né? Esse livro aqui, Cisne Branco, que tem tudo a ver com a canção Cisne Branco da Marinha. E é o mesmo nome de uma operação que a Marinha tem, Operação Cisne Branco, anualmente, de visitar escolas e falar da Marinha para crianças, para estudantes. Sim. E eu fui um ano encarregado, ia às escolas, falava, e no final das palestras faltava alguma coisa para... material para criança... A criançada. Entendi. Aí veio essa beleza aqui. Então nós já podemos agendar com a diretora lá uma escola carente, 2.000 alunos em Barreto, essa tua palestra, falar com a garotada. Pô, vai ser uma satisfação. Diretora, compromisso fechado, esse cara tem palavra. E lá. E esse livro aqui, o... Aí o Contando o Hino Nacional, cara, na Copa de 2006, Brasil entrou em campo, aí perfilou lá e meu filho mais novo, ele nega essa história. Ele não gosta, mas eu vou contar. Parou em frente à televisão. Não, o Leléo. Parou em frente à televisão e... Botou mãos feitas? Mão no peito. Legal. Pai, igual o Ronaldinho. Que isso, que maneiro. Aí filho, é isso aí. Aí ele, Dorviro dos Piranga Barigálida. Tudo embolado, né? Aí, mas eu parei ali ao lado dele, né? Claro, pá. Aí eu fui cantando certo, olhava pra ele assim. Quantos anos ele tinha? 5. 5 anos de idade? 5 anos. Então é normal cantar, Mas, tava maneiro a cena. Uhum. As palavras assim, do que a terra mais varrida. Eu falei assim, aí não. Quando gravou, não conseguiu gravar, não? Não, nessa época não tava, tinha, né? Aí eu perguntei, chamei o mais velho, falei, Vinícius, como é que vocês aprendem o hino nacional na escola? Aí ele contou, toda segunda-feira a professora bota a gente lá, a gente canta, vai repetindo e vai aprendendo. Eu falei, tá faltando alguma coisa. Falta uma pitada aí eu criei uma história. Falta a azeitona do bolo. A história de uma menina que chega em casa preocupada porque vai ter uma formatura no colégio e não sabe cantar o hino, não entende as palavras. Aí o pai ajuda ela, faz uma pesquisa e vai explicando o que é plácidas, o que é garrida, brado retumbante, o significado disso e a importância disso no nosso país. A origem do hino. Exato, né? Tudo, os autores, tudo. Melodia, tudo. E depois desse livro, esse livro aqui é o meu best-seller, até hoje. Até hoje? Muitas escolas utilizam, enfim, no Brasil inteiro. E aí depois Duque disso... Estrada, né? Nosso querido Duque Estrada. Aqui Desculpa, eu vou te falar. A gente colocou também uma foto da letra original, fizemos pesquisas e tal, e trouxemos aqui. A letra original saiu de... Nós temos aqui os autores, né? Francisco Manuel da Silva e Joaquim Osório Duque Estrada. Tá aqui o perfil também de cada um deles, a biografia, a letra do hino. Nós botamos uma foto com a letra original. Isso aqui é um livro que eu recebo mensagem de pais
e adultos me agradecendo, que não Nossa. sabiam. É E aí, fantástico. depois desse livro, Ricardo, se você me permite, a editora me desafiou. Claro. Já falou de um símbolo nacional? Você é oficial da Marinha, vamos falar de mais um? Então, se você escrever sobre a bandeira nacional, a gente publica também. Vamos escrever alguma coisa sobre a bandeira? Aí eu falei, pô, que legal, eu aceitei o desafio. Aí comecei a rascunhar, ia para a Biblioteca Nacional fazer pesquisa do hino, levava minha esposa comigo, ela me ajudava lá a fazer as transcrições, o fichamento, e no final a gente fez essa maravilha aqui, também pela Cortez Com a letra Editora. também do hino da bandeira? Tudo aqui explicando tudo, o simbolismo dele, Sim. todas as bandeiras que nós tivemos aqui no Brasil, desde a chegada dos portugueses, porque durante muito tempo nós tivemos bandeiras portuguesas Uhum. em território nacional. Nós só passamos a ter a bandeira efetivamente nacional no tempo de Dom Pedro I, na proclamação da independência. Então tem ali várias histórias, é muito longo para contar aqui. Tem cerimônias Não, militares que as resumindo, é pessoas veem importante. todas as bandeiras lá e as pessoas não têm a menor noção do que se trata e qual é a história daquilo. Deixa eu te dar um corte aqui, a gente vai voltar aqui, porque a gente tem aqui um time aqui. A gente tem que entrar aqui nos nossos colaboradores, Show. senão eu perco o jabá aqui. Galera, é o seguinte, estamos aqui, ó, entra aí na... Nossa, o Jonathan vai botar ali, lançaria. Primeiramente é o seguinte, a galera tem pedido muito a nossa canequinha do Papo Reto, né? Aqui é a nossa logo, a nossa marca, a caneta top. Mas essa caneca aqui eu tô presenteando ao meu amigo, comandante Opa! Lúcio. Essa é dele, vai botar Obrigado. lá na casa lá, tá? Certamente. E aí a gente tem que entrar no programa, tem que estar curtindo o Instagram, tem que estar curtindo o nosso YouTube, vai estar lá na nossa página marcado, os canais, para que possam vocês ter a palavra-chave para concorrer. Quero falar aqui do Papo Reto, um programa que já está, vamos chegar aí quase no primeiro ano, com muito sucesso, audiência positiva, a gente não está aqui buscando recurso nem nada, a gente está aqui para ajudar as pessoas, a gente está aqui para colaborar, a gente está aqui para trazer ensinamento. Olha que aula nós estamos tendo hoje aqui com o comandante Lúcio. A história de vida dele, a história de superação, a história de como o cara saiu lá do subúrbio, passou por uma faculdade rural sem ter filhinho de papai e mamãe, bancando colégio particular. Aí vai para rural o cara, vira empreendedor de tactel short para ajudar a pagar. Aí o cara estuda 26 horas, no primeiro concurso não passa no segundo, aí tem outra oportunidade, passa para a Marinha, uma vaga, e o cara passou, viajou, morou fora do Brasil, casado, 2 filhos. Olha que história, olha que exemplos que vocês têm que seguir. Isso é uma referência. Nós temos referências lá em cima, que é Deus, e outros atletas, e outras pessoas, e outros escritores. Olha que referência essa fera aqui. Cara, eu fico até aqui me sentindo grandioso com essa entrevista. Mas vamos lá falar com nossos colaboradores aí. E nós temos aí a galera do Cavacas, meu irmão, lá na rua Uruguaiana. Vai lá no Márcio, procura o Márcio na Cavacas. Cara, assistiu o programa, falou a Cavacas, procurar o Márcio, tem um desconto legal. 80 anos produzindo e vendendo materiais esportivos. Alô, Márcio, aquele abraço. Temos também aqui a Carcelete. Maior concessionária, Claudio, não é agência mais não, é concessionária lá de Itaguaí, novos, usados, seminovos, na garantia. Vai trocar o seu carrinho, quer comprar um carrinho? Em até 60 vezes. Não é consórcio não, rapaz, o cara vende até 60 vezes. A maior concessionária da região Litoral Verde, é Litoral Verde, Jonas? Costa Verde, Carcelete, Cláudio Caetano, aquele abraço, meu irmão, parabéns aí, sucesso, tá? Qualquer hora eu vou trocar minha viatura também. Procura a Carcelete lá. Nós temos aí o nosso colaborador, JC Suplementos. Galera, quem toma creatina, quem não toma tem que tomar. Lúcio, você já usou creatina? Cara, eu não uso não. Meu filho usa, já tem me sugerido. Eu estou para consultar uma nutricionista ou um nutricionista para ver como é que eu... Qual é a função da creatina? Uma delas, né? Ela ajuda você não só repor a energia que você gasta durante a atividade física, como ela também trabalha a tua força física. Então, o uso contínuo da creatina, porque aqui não tem nem cafeína nem efedrina, é um suplemento alimentar que tem na carne, tem em vários alimentos. Só que ela é industrializada, você absorve mais rápido, né? Até 5 gramas por dia. Vale a pena. Então, hoje nós estamos sorteando a creatina. Quem entrar lá no nosso programa, tem que curtir o Instagram, tem que estar inscrito no Instagram e no YouTube. E a palavra mágica é: eu quero a creatina JC Suplementos. Eu quero a creatina JC Suplementos. Escreveu lá nos comentários no dia da entrevista do comandante Lúcio. Vai concorrer a uma creatina quase 300 prata, tá, meu amigo? Creatina top, tá? Uma das melhores, tá? Eu posso Então, me inscrever também? pode e deve. A produção que vai sortear lá. A galera que
o Atércio, o Lúcio, a galera lá se inscreveu, vai concorrer a uma creatina. São 100 porções que vai dar 300 gramas de creatina, pura creatina. Passando aí, nós vamos mandar um abraço aí, cara. É importantíssimo a gente falar aí da Rádio Brasil, da LBV. Né? A LBV, eles têm uma unidade ali, o Lúcio já passou lá, né, Lúcio? Já teve a oportunidade de conhecer. São 500 crianças diariamente, 500, entram de manhã, café, lanche, almoço, sai o lanche, 5 refeições, atividade física, atividade social, atividade educacional, atividade musical, dentista. Eles, o ano inteiro, eles estão produzindo naquela região ali de Grande Del Castilho 500 crianças e mais o trabalho que eles fazem no Brasil. Cara, quando a LBV bater na porta de vocês, ajuda, é sério. Há mais de 60 anos eles fazendo trabalho que pai e neto continua abençoando aquela instituição, onde quer que eles estejam. Eu acompanho a Rádio Brasil LBV porque eles tiram crianças de comunidade e fazem trabalho em unidades da Polícia Militar, nas UPPs. Tem núcleos de crianças fazendo judô, fazendo jiu-jitsu, fazendo capoeira, e ali saem profissionais. Todo ano, Lúcio, eles levam medalhistas a algumas competições. Então, ajuda a LBV, a Rádio Brasil, quando bater na porta de vocês, entra no site, acompanha esses caras aqui. Eu sou parceiro e amigo deles e conheço. Valido, o Pedro Riso também, valido toda o que essa instituição faz pelo esporte e pela educação. Parabéns aí, um abraço. Pedro Paulo Torres, grande diretor da rádio. E aí eu quero falar aqui, galera, só, ganhamos aqui Domino's Pizzaria, a melhor da Zona Oeste, Barra da Tijuca, Jacarepaguá. Temos aqui sorteio de pizza também, o programa hoje está carregado. Uma pizza que vai pro Lúcio. Opa! Vai levar, ele adora uma pizza, a família adora aí, acabou de contar a história aí. Domino's, vale uma pizza. Então a palavra para concorrer na pizza é Domino's Pizza. Eu quero a Domino's, é Domino's, né? Domino's Pizza. Eu quero a Domino's Pizza. Né? Domino's. Eu tô aqui aprendendo também. Pode corrigir, eu erro também. Domino's Pizza. Essa é a palavra-chave. Temos aqui ó, os brindes da Pizza Grande. Pizza Grande, não é pequenininha não. Ricardo, aquele abraço, parabéns aí, sucesso. É a 3ª ou 4ª, né, franquia que você tem aí. Parabéns, sucesso na tua vida, que Deus te abençoe. Obrigado pelas cortesias. Vamos sortear aí. E voltando aqui no papo com o nosso comandante Lúcio, tá? Eu queria falar agora aqui, Lúcio, como é que foi, tirando um pouquinho do foco do livro aqui, eu queria que desse uma pincelada. Você indo morar na Bélgica, eu queria saber quantos países... Opa, pera aí, volta a fita. Rigueto, é RJ99, pulei aqui, cara. Depois do Papo Reto, bota aí, por favor. Depois do programa do Papo Reto, segundo melhor programa de podcast aqui da região da Zona Oeste, ó. RJ99 está em segundo lugar, né? Primeiro é o Papo Reto. Um abraço, meu irmão Jonathan. Cara, assista esse programa, tem muito conteúdo, é um assunto bem variado, vale a pena se inscrever, assistir o RJ99 do meu amigo Jonathan, que é um cara fera. E a Academia Oxybody é onde nós fazemos o nosso programa. Um abraço, Andrei, parabéns por toda a sua equipe, pela ascensão da academia. O Lúcio foi lá embaixo conhecer esse mundo. Grande, né, Lúcio? Grande. Top, bem montada, né? É. Vem dar um treino aqui com a gente para creatina, 60, puro suco. E vamos que vamos. Eu quero agora falar aqui com o meu amigo Lúcio o seguinte, dessa uma pincelada, pular um pouco aqui dos livros. Eu queria falar dessa experiência que você foi morar na Bélgica, queria que você desse uma pincelada nisso. E quais os países que você visitou e qual a comparação que você faz, como a gente falou em educação, se é também o nível de corrupção lá é tão elevado como aqui, as ruas são limpas, não são. Queria que você desse uma pincelada ali pela Europa, ali quando você ficou, quanto tempo você ficou, por que você foi morar lá, porque você foi convidado a trabalhar, qual foi a sua função lá e qual a experiência que você teve e foi da importância na sua vida e da sua família. A bola é sua. Eu fui servir, indicado pela Marinha do Brasil, para o Ministério da Defesa, e o Ministério da Defesa, que tem a Comissão Desportiva Militar do Brasil, indica para o CISM, que é o Conselho Internacional do Esporte Militar, que fica em Bruxelas, na Bélgica. Então... É uma sede ou é uma base? Não, é uma sede. Como se fosse o Comitê Olímpico Internacional. Sim. O CISM é assim para o esporte militar. E, então, assim, periodicamente, as Forças Armadas Brasileiras recebem do CISM a necessidade de vagas, se querem concorrer a determinadas funções lá no quartel-general do CISM.
E eu tive a felicidade, a oportunidade e a honra de ser indicado pela Marinha e pelo Ministério da Defesa para lá. Cheguei lá em junho de 2016 e voltei em julho de 2019. Foram 3 anos com a família inteira, partimos para lá e lá eu trabalhei tendo uma função de gerente de esportes relacionado num viés de esporte paz, competições com esse viés, e auxiliar em tantas outras competições. Ficava em Bruxelas, na Bélgica, mas participava das assembleias gerais, encontros regionais em diversos lugares. Rapaz, eu fui há Ficou quanto tempo lá, Lúcio? 3 anos. 3 anos? Em 3 anos, a trabalho e a passeio, eu acredito que eu tenha visitado aí quase 20 países. 20 países. Por O aí. idioma lá é o quê? O idioma em Bruxelas, ele é dividido, francês e holandês, mas no trabalho era o inglês. É no inglês? Comunicação... Então tu mandou bem no inglês, né? Eu já falava inglês e estudei o francês para ir para lá e continuei estudando lá. Enquanto estava lá, eu fazia um cursinho lá 2 vezes por semana para aprimorar. Então, assim, eu estive em vários países. Grécia, França, Itália, Alemanha, Holanda. De trem ou de carro tu ia? Não, às vezes de avião, às vezes de carro, às vezes de trem, dependendo do custo, né? Mas também eu estive fora e me chamava até de Viagem Insólita, que é o filme que tem aí com Sim, Dennis Viagem Quaid, Insólita. que os países assim meio fora do circuito, eu era o escolhido, né? Eu até gostava, por exemplo, fui à Mongólia, fui à Guiné, Mongólia? fui à Eslovênia, Sim. um pouco fora do circuito turístico, né? Fui até o Irã, Vai ter o Irã? que está aí, né? Sim, essa Na passando. mídia aí, no conflito. Sim, Estive em lamentavelmente. Teherã, conheci Teherã. Nossa. Conheci lá a fábrica deles de Desses drones. países, Lúcio, assim, qual mais te surpreendeu positivamente, que você ficou assim, enaltecido, não esperava tantas coisas, pode ser na área de educação, tecnologia, e o que mais te surpreendeu negativamente? Rapaz, Quais? Ou pode ser tendo umas, quais que você não. ficou assim? Sem sombra de dúvidas, o que me surpreendeu mais positivamente foi a Finlândia. Finlândia? Finlândia, Helsinki, fui a Jyväskylä, fui a mais de uma cidade lá. Como a minha esposa é professora, né? Uhum. Nós pedimos para entrar numa escola pública lá. Como é que funciona? Pô, é um negócio assim. É o tipo de escola que todos os pais sonham para todos os filhos. Pública? Pública, totalmente gratuita, instalações excelentes, muita limpeza, muito material, muito equipamento, espaçosa, jardim. Nossa. Então, assim, quando a diretora até se espantou um pouco, né? A gente, nós estamos no Brasil, citou. minha esposa é professora, a gente pode conhecer a escola, a gente ouve também, por favor, na maior educação. Então, assim, um povo muito educado, um povo muito ordenado para as coisas. Tudo funcionando? Tudo funcionando. Cidade Transporte limpa? público, cidade muito limpa. Então, assim, positivamente foi isso. Eu não diria que assim, negativamente, mas assim, a França hoje ela é um caldeirão, né? Sim. A gente pensa na França, né? Aquelas belezas dos filmes que a gente via antigamente, sim. continua muito bela. Paris é uma cidade incrível, adoro Paris, mas você tem áreas que são delicadas, tem quarteirões que você tem que evitar. Muito furto. Muita sujeira. Então, assim, a gente às vezes se ilude demais com o lugar. As imagens de Instagram, de fotos, às vezes elas não dão aquela realidade. Mas quando você anda a pé num determinado local, você vê realmente a realidade. Né? Ou quando você passa um tempinho um pouquinho maior, que não é só aquele tempo do turista, vou ao Arco do Triunfo, vou à Torre Eiffel, vou ali. Quando você começa a andar, buscar um mercadinho, ficar num bairro um pouquinho mais afastado do centro turístico, você já vê hoje que a França chama uma atenção pela quantidade de imigrantes, por certos locais e localidades que você tem que evitar, tem que ter atenção. Então, assim, não é exatamente como a gente imagina. Tô aqui, tô tranquilo, tô na Europa, tô tranquilo, é tudo bonito, é tudo maravilhoso. Não é. Você sentiu o clima carioca, praia e tudo, lá no Invernão, você sentiu alguma dificuldade em adaptar? E a família ou conseguiu se adaptar? O homem é um produto do meio, né? Assim, é lógico que o frio na rua incomoda muito, né? Mas em todos os ambientes que você está,
o ambiente é aquecido. Você está dentro do carro é aquecido, está no transporte público é aquecido. Então a gente só encara o frio quando está na rua, deslocando Sim, sim. para algum lugar. É um pouco diferente do calor, né? Uhum. Aqui, se você não tiver um ambiente refrigerado ou com um ventilador, qualquer lugar que você entrar está quente. Na rua está muito quente, no ambiente está quente. Lá isso não acontece. Obviamente que quando neva, nós pegamos neve, né? Primeiro dia que nevou, meu filho mais novo falou assim: pai, não posso não ir para a escola, tá nevando. Aí eu abri assim a cortina, mostrei para ele para a janela, tinha duas crianças de aproximadamente 3, 4 anos, mochilinha nas costas, Gorrinho, tudo. gorrinho, caminhando rumo à escola. Eu falei ali, ó, e você Tem não que ir. quer ir à escola? Então assim, tem algumas coisas que complicam. Por exemplo, chegar do trabalho, sair para academia, pô, com 2 graus, né? É complicado, né? É complicado. Você chega à academia, sai do carro no estacionamento, do carro até a Já entrada tá da tudo academia, congelado. você já pensa se valeu a pena. Nossa. Mas de uma maneira geral, Uhum. tem como se adaptar, as roupas são muito próprias para isso. Qual foi a maior lição que você teve? Duas perguntas que surgem aqui. Qual foi a maior lição que você teve lá em esses 3 anos morando fora para você? O que acrescentou, o que agregou e experiência com a família? Qual foi a maior lição para você ali? Cara, eu acho que a maior lição, assim, que eu e minha família toda ah, ficamos com ela, é a importância do respeito do direito do próximo. O seu direito termina efetivamente quando começa o do outro. E é praticado. E é praticado, assim. Minha mulher foi parada pela polícia porque cruzou uma faixa contínua numa rua. Só podia cruzar lá quando a faixa acabasse. E ela não sabia. Todo mundo sabe, mas o que Ah, se tá. faz aqui? O que você tem como hábito Fazer, praticar, você vai fazer. A faixa de pedestre, você no início você não confia, mas todo mundo respeita. Em 3 anos morando lá, eu não vi um carro em cima da calçada. Eu não vi um avanço de sinal. Assalto. Eu não vi um assalto. Existe pickpocket, batedor de carteira, Sim. alguns lugares dão um alerta. Existe. Mas ninguém. Cara armado, com fuzil, isso não existe, né? existe. Isso não existe, né? Isso não existe. Assim, você vai dar uma festa no condomínio, você tem que avisar todos os moradores com alguma antecedência que vai dar a festa, que vai pedir, que pede desculpas pelo transtorno que vai causar, Sim. que vai ser. E 10 horas acaba. Britânico. Britânico, assim, belga, né? Sim, sim. Acaba. Então, assim, o respeito ao espaço público, a coisa que é de todos, né? Pensar nas pessoas, a calçada é nivelada, a calçada permite que um idoso Você ande, que um sempre foi um cara muito cadeirante ande. educado, Lúcio. Você sempre foi um cara muito, muito, muito educado. Ou seja, lapidou mais você ainda trabalhar isso, praticar, trabalhar isso dentro de você, fazer com sua esposa e seus filhos também tomassem essa. É um hábito, são hábitos, né? É cultura, é educação, é hábito. Agora eu quero que se fale também, trocando aqui um pouco do assunto, que a gente está chegando aqui nos nossos minutos finais, a tua experiência resumindo aqui, o que é a Marinha para você? Rapaz, a Marinha. O que é a Marinha? A Marinha é tudo na minha vida, né, cara? Assim, tudo que eu consegui materialmente, mas também tudo que eu aprendi. A Marinha me trocou a pele, né? Eu cheguei um cara paisano, de academia, garotão pá, e de repente, com o choque cultural da instituição, você vai inevitavelmente mudando, vai compreendendo o porquê de termos hierarquia, porquê termos disciplina, porquê as coisas acontecem no seu tempo. Um tenente não vai fazer o que um capitão de mar e guerra faz, vai ter que esperar chegar lá, vai ter que fazer uma determinada quantidade de cursos, vai ter que passar determinados tempos num batalhão, numa unidade administrativa para poder chegar lá e comandar e dirigir. Ele vai comandar pequenas frações, depois vai aumentando. Começa com um pelotão, depois ele pega uma companhia, depois ele pega um batalhão, ele pega uma divisão, depois ele pega um departamento, depois ele pega... Então, assim, você sabe que se você fizer por onde, você tem chances de crescer, você tem chance de ter uma linda carreira, um plano de carreira, e você muda pessoalmente. Eu particularmente, era meio bagunçado com finanças, passei a administrar a minha vida pessoal, a minha vida financeira de forma diferente. Eu pude colocar a minha família para ter os benefícios dos meus dependentes. Eu tenho clube naval, para onde eu vou até daqui a pouco.
eu tenho uma rede assistencial que me cobre. Então, tudo que você hoje chegou, você, claro, mérito seu, a sua disciplina, o seu foco, a sua organização de vida, o seu planejamento, mas a Marinha foi o teu pai verdadeiro de vida, pode Na dizer. verdade, a mãe Irinha, né? A mãe, né? Na verdade, eu ainda continuo, né? Sim, Porque sim. eu estou trabalhando recontratado na Unidade Integrada de Saúde Mental Queria da que tu desse Marinha. uma pincelada nisso aí, sobre Estou esse na trabalho. UISM, eu fui convidado. Está chegando nas nossas... Fui convidado e estou trabalhando ali, ajudando no atendimento, ajudando a unidade a receber, a acolher a família naval. Ali é uma unidade para tratamento na área de psicologia e de psiquiatria. A família naval, claro, para maiores de 18 anos. Estou muito feliz ali, muito satisfeito em poder ajudar a unidade e ajudar pessoas, famílias. É uma forma de dar um retorno à Marinha, ainda na reserva, mas bem ativo, vamos dizer assim. Não estou no serviço ativo, mas estou bem ativo, Sim. estando na reserva. Aproveitei também para a minha rede social, que é @comandante Lúcio. Repete, por favor. @comandante Lúcio, por extenso, tudo. Eu passei a ser ali um perfil que eu falo, eu mostro coisas positivas, iniciativas da Marinha, do Exército, da Força Aérea Brasileira, das Forças Auxiliares, polícia, bombeiro. Eu trago curiosidades, eu trago informações, formas de admissão, os concursos que tem. Tem sido super positivo. Eu tenho recebido mensagens privadas me pedindo informações, me pedindo ajuda. Quem não quer se expor, me manda mensagem ali, eu respondo com o maior carinho. Se quiser falar com você, é só entrar Se quiser falar, @comandante Lúcio. @comandante Lúcio, seguir ali, olhar as postagens recentes, olhem também as anteriores também, e que eu estou ali ajudando pessoas, está sendo muito satisfatório, está sendo muito gratificante. Antes das considerações finais, Lúcio, cara, dá para falar com o Lúcio, dá para fazer uns 5 podcasts com ele direto. A gente sempre presta algumas homenagens, né, ao nosso querido entrevistado. Então, hoje, eu quero falar aqui, primeiro, de um tema. São 2 temas que eu escolhi. Primeiro, sobre educação, que eu acredito que a educação é o pilar de qualquer país. A educação deveria ser prioridade 0001, juntamente com a saúde de um país que tem que quer desenvolver. Mas, infelizmente, nós vimos aí quadros vergonhosos, o que acontece, não estou falando só em estado do Rio de Janeiro, estou falando a nível de Brasil, as pessoas superfaturando carteiras, livros e por aí vai, e infelizmente faltam Ministério Público, órgãos para ser mais insersivo e mais, vamos dizer assim, mais firme no que tange a educação e a saúde do nosso país. Então, Lúcio, são 2 homenagens a você e os livros que você publicou. Uma delas eu vou aqui citar, que a gente tem que escrever porque é muita emoção, a nossa produtora, sobre educação. A educação desempenha um papel central em contextos marcados por desigualdades sociais, tornando-se uma das ferramentas mais eficazes para romper ciclos de exclusão e ampliar oportunidades. Foi o caso do comandante Lúcio. Ao garantir acesso ao conhecimento, a educação oferece aos indivíduos condições para desenvolver habilidades, ampliar perspectivas e fortalecer a autonomia necessária para transformar a própria realidade. Comandante Lúcio. Mais do que se preparar para o mercado de trabalho, ela forma cidadãos conscientes, capazes de compreender os desafios sociais e contribuir de maneira ativa para a construção de soluções coletivas. Comandante Lúcio. Ultrapassar barreiras sociais exige mais do que esforço individual, exige estruturas que promovam inclusão e oportunidades reais. Comandante Lúcio. Nesse sentido, a educação se consolida como um elemento estratégico para a promoção da mobilidade social, permitindo que talentos e potencialidades possam florescer independente das condições de origem. Comandante Lúcio. Sociedades que investem na educação fortalecem suas instituições, reduzem desigualdades e criam bases mais sólidas para o desenvolvimento humano e econômico. Comandante Lúcio. O conhecimento amplia horizontes, permite que os indivíduos e comunidade avancem além das limitações impostas por contextos sociais adversos. Assim, a educação não apenas transforma trajetórias individuais,
mas contribui de forma decisiva para ultrapassar barreiras sociais, transformar as oportunidades, caminhos reais e com dignidade, desenvolver a justiça. Nós, do Papo Reto, acreditamos e queremos mudar o futuro, sim. Não existe caminho mais poderoso, digno de transformação que a educação. Para nisso, se abra nossa possibilidade real e até o próximo programa na educação. Comandante Lúcio. Agora, Lúcio, essa homenagem aqui, especialmente é a você e para você. Ai, amigo Lúcio. Existem desafios na vida que nascem dentro de nós, mas ao nosso redor. São dificuldades sociais, as desigualdades, as portas fechadas, antes mesmo de tentar entrar. A história de Marcos Vinícius Lúcio, mais conhecido como Comandante Lúcio, é um retrato poderoso dessas dificuldades, mas, sobretudo, de sua determinação, sua coragem, a transformação social. Nascido no Rocha, cercado de desafios, mas também por sonho que insiste em existir, ele decidiu não permitir as circunstâncias que definissem os limites de sua vida. Com disciplina, perseverança e fé no próprio caminho, Lúcio construiu uma trajetória admirável. Graduou-se em educação física, tornou-se militar, assumindo o compromisso de servir, proteger e honrar valores que sustentam a sociedade. Mas a sua história vai além. Porque Lúcio não decidiu apenas vencer na vida, ele decidiu inspirar vidas. Ao se tornar escritor de livros infantis, ele transformou sua própria trajetória em uma ponte para o futuro de outras crianças. Em cada página escrita existe mais do que uma história, existe uma mensagem silenciosa de que é possível sonhar. Acreditar e construir novos caminhos, independente das dificuldades. Há algo profundamente bonito nisso, Lúcio. Alguém que saiu do subúrbio, agora ajuda a formar a imaginação e esperança de novas gerações. A trajetória deste professor, comandante, amigo, pai, marido, irmão, companheiro, nos lembra a verdadeira grandeza de não apenas vencer obstáculos, mas transformar a própria vitória em luz para o caminho de outros. E Lúcio nos lembra que a educação e a disciplina, a determinação são capazes de mudar destino. Talvez a maior esperança seja essa. Mesmo diante das maiores barreiras, a determinação, a educação, a solidariedade, a coragem continuam sendo forças capazes de transformar histórias. Porque quando alguém vence as limitações impostas pela desigualdade, não vence sozinho. Leva consigo a prova de um novo caminho é possível. Sua história, Marcos Vinícius Lúcio, é um exemplo concreto de tudo que expressa. Você é persistência, estudioso, determinado em planejar, firme em alcançar seus propósitos. Nós do Papo Reto. Obrigado, irmão. Pô, calma. Ficamos muito emocionados. Eu conheço a história desse cara. Saem lágrimas de alegria, de felicidade. Nosso muito obrigado. Eu vou ter que falar depois disso. Considerações finais. É sua. A bola é sua, irmão. É, rapaz, difícil de falar depois dessa homenagem. Cara, te agradeço de coração tudo que você falou. Agradeço a tua amizade. O que não foi citado aqui na entrevista eu vou falar aqui. No momento lá atrás da vida, esse cara me levou para trabalhar. Ele queria me dar uma vida melhor que eu tinha. Ele me levou para trabalhar com ele num negócio antigo que nós não citamos aqui na entrevista, na área comercial. Me deu essa oportunidade e depois eu acabei voltando para a educação física. Mas o que eu queria deixar aqui, Ricardo, Rigueto, chamo de Ricardo porque é amigo de mim,
Rigueto, o que eu queria deixar aqui, principalmente, é o seguinte. Acho que isso vale para muitos jovens, muita gente aí. Uma vida sensacional, ela não precisa ser sensacionalista. Ela não precisa de mídia, ela não precisa ser de alguém com fama, de alguém milionário, bilionário. É claro, sim, o dinheiro é importante na nossa vida para nos dar o básico, para nos dar conforto, para nos dar segurança e tranquilidade. Mas ele não é o fator exclusivo para isso. Não faltam exemplos disso aí. Então, cara, eu sempre falo quando eu dou minhas palestras para crianças. Eu sou um menino pobre, criado sem pai, no pé do Morro do Alemão, com dificuldade. Pô, isso me revolta. Eu vou virar bandido. Ou então eu posso falar, eu sou um menino pobre, criado sem pai, no pé do Morro do Alemão. Cara, isso vai me dar força para eu buscar a mudança da minha vida, da minha mãe e da minha avó. E seguir o meu caminho e sair disso. Então, o mesmo argumento pode ser utilizado para o caminho do mal ou para o caminho do bem. A escolha está na mão de cada um. Eu resolvi o caminho do bem. Agradeço as suas palavras, um tanto quanto acho que até exagerados para a minha vida simples aqui, mas eu continuo aí, cara, tentando ajudar o que eu posso. Fazer o bem sem ver a quem e me inspirar em pessoas como você. Obrigado. Que sempre batalhou, que sempre realizou e agora me dá uma oportunidade de estar aqui com o teu público. Felicidade, meu irmão. Obrigado, tá? E Deus te abençoe. Amém a todos nós. Galera, Papo Reto, encerramos aqui essa grande entrevista, talvez uma das grandes emoções de ter passar um filme na cabeça, ver esse cara crescendo. Acompanhei muito a história dele, conheci Dona Celeste, conheci Dona Zelita, e também viajamos muito juntos, tivemos uma história fantástica. Tem, como eu falei, tem papo aqui de uns 4, 5 podcasts. Queremos agradecer muito a vocês. E ó, tá aí os sorteios de pizza, tá aí o sorteio aí da creatina. Vem com a gente e só gratidão, gratidão, gratidão.